Eu quero ler convosco o profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1 até o versículo 7, para a nossa meditação nesta noite. Está escrito assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem chama nenhuma arderá em ti. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, pois porque eu sou contigo. Trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retens. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, e todos os que são chamados pelo meu nome, os que criei para a minha glória, os formei e fiz, diz o Senhor. O texto que lemos nos faz saber deste propósito de Deus para com as nossas vidas. E o Senhor, pela sua graça e pela sua misericórdia, sempre atento às nossas vidas, Ele nos honra, Ele nos dá a sua presença para a garantia da nossa vitória. Louvado seja o nome do Senhor. O profeta Isaías é também chamado profeta messiânico, porque ele, de certa forma, quase que resume a Bíblia numa historicidade do povo de Deus, antes mesmo de que as coisas acontecessem. Isaías já o falava, e como um profeta de Deus, sabemos que ele foi levantado por Deus aproximadamente nos anos 650, 625, antes do nascimento de Jesus. E ele retrata o nascimento de Jesus assim como aconteceu. E o texto que nós lemos fala sobre o propósito de Deus em resgatar para si o seu povo. E o propósito de Deus convergia exatamente para a pessoa, o elemento, instrumentalidade do seu Filho Jesus. E Isaías fala sobre isto em vários textos do seu livro, principalmente aquele em que ele fala a respeito de quem deu crédito à nossa pregação, que é o capítulo 53. E a quem se estendeu o braço do Senhor. Ali ele retrata, porque ele foi
nasceu, ele foi subindo de uma terra seca. Olhando nós para ele, nenhuma beleza vimos para que o desejássemos. Homem de dores, experimentado no trabalho, mas na realidade, diz o profeta, ele levou sobre si as nossas dores, e pelas suas pisaduras, pelas suas feridas, nós fomos sarados. O texto nos traz assim uma motivação muito grande, porque é uma palavra de Deus, no que diz respeito ao incentivo, à motivação para nós, a fim de que não temamos. Coloca bem no primeiro versículo: não temas, porque eu te amei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Eu quero propor para vocês, o Espírito já colocou em mim, na tarde de hoje, quando pensava neste momento, estaríamos em contato convosco, sobre esta reflexão a respeito do medo. Mas é claro que eu não quero fazer aqui apologia ao medo. Eu quero fazer apologia num viver sem medo. E o tema é vivendo sem temer, vivendo sem medo. Porque exatamente o texto que nós lemos nos mostra o compromisso de Deus com as nossas vidas. E observando Jó, o livro de Jó, capítulo 3, versículo 25, está expresso lá o seguinte: aquilo que temo me sobrevém, e o que receio sempre me acontece. Então a gente tem que tomar uma posição, uma atitude de rechaçar de nós o receio de que o mal vai nos alcançar. É exatamente esta expressão que Jó usou: aquilo que temos sempre me acontece, o que receio sempre me sobrevém. Em outras palavras, nos termos populares, as pessoas, muito comum a gente ouvir a respeito, parece até que fundamentado nisso aqui, mas aqui é Bíblia, né? Aquilo que temo me sobrevém, que receio sempre acontece. E as pessoas dizem muito respeito a isso, que traz sobre si as maldições, traz sobre si as consequências, quando eles ficam memorizando e introjetando na sua própria memória, sua própria mente, seu próprio ser. Ele introjeta este receio, esta ansiedade, e acaba por acontecer, porque quando introjetamos em nós o mal, quando introjetamos em nós o mal pensar, quando introjetamos em nós a possibilidade, o receio, a gente acaba ficando muito focado no negativo, e acaba o negativo acontecendo, porque a gente alimenta esta situação do medo de que venha acontecer o mal. A Bíblia nos ensina a rechaçarmos o medo, até porque a palavra nos diz que Deus é amor e que o amor ao Senhor lança fora todo medo. O amor a Deus, ele se expressa através da nossa intimidade, da nossa comunhão, da nossa fé, da nossa lealdade, do nosso relacionamento com Deus. Quando falamos de o amor do Senhor, nós falamos exatamente de uma convivência nossa com Deus em obedecer a sua palavra. Então, quando Jó fez essa colocação, ele nos trouxe uma lição. Não devemos recear, não devemos ter medo, porque assim ele diz: aquilo que temo me acontece.
Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio sempre me acontece. Parece que Jó introjetou em sua vida este pensar negativo e ficava na expectativa de só coisa ruim acontecer em sua vida. E ele testemunhou que este é um fato. Quando introjetamos em nós o receio, a ansiedade, o medo, a gente acaba alimentando esse sentimento de apequenando-nos, e as circunstâncias se agigantam mediante nosso apequenar ou apequenar, e aí a gente se torna vulnerável, como cidade sem muro, como casa sem portas, e o mal invade sem dificuldade, porque não encontra resistência. Mas Jesus, ele coloca uma palavra no capítulo 11, versículo 28 de Mateus. Ele diz assim: olha, vinde a mim, vós que estáis cansados, estáis com medo, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E assim, obedecendo ao Senhor, que para muitos é peso, mas esse jugo é andar par a par com o Senhor, isso acaba por produzir em nós refrigério para a alma, descanso para o corpo, para a mente, e claro, um espírito contrito, tranquilo, quebrantado, confiante, vivificado, porque há nisso uma intimidade de relacionamento com Deus. Então, quando Jesus coloca nesses termos, ele mostra que nós não precisamos temer, não temos que alimentar nenhum motivo de receio. O profeta Isaías, quando ele, pelo Espírito, nos traz essa palavra, aqui bem próximo desse texto, no capítulo 39, versículo 6, ele diz assim, ó: eis que virão dias em que tudo quanto houver na tua casa, com o que entesouraram teus pais até o dia de hoje, será levado para a Babilônia. Não ficará coisa alguma, disse o Senhor. No entanto, no capítulo 43, ele já vem com esta mensagem de Deus sobre o resgate, sobre a redenção, a restauração e a proteção de Deus sobre as nossas vidas. As dificuldades da vida é própria, e claro que ela forma para nós uma lista de temores, e Deus, ele até faz, na Bíblia registra claramente homens violentos, na Bíblia registra doenças, registra problemas de economia, crises, desempregos, né? Fala de trabalhadores, fala de salários, fala de negação do direito aos trabalhadores. Na verdade, quem conhece ou procura pelo menos sondar o que a Bíblia diz, você não fica sem instrução de como se relacionar. Eu costumo dizer quase sempre a respeito de relacionamento. A gente aprende a se relacionar à luz da Bíblia, nos moldes do querer de Deus, com o pardal, até com os monarcas, de um pardal aos poderosos dessa terra. A Bíblia nos ensina como devemos nos relacionarmos com estas circunstâncias e com estes valores. Portanto, de medo, de guerra, de epidemias, de circunstâncias climáticas, tragédias, catástrofes e coisas semelhantes, nós não temos novidade quando acontece.
em nossos dias, porque a Bíblia já nos adverte que estas coisas aconteceriam. Então somente Deus nos adverte também no que diz respeito à necessidade nossa de estarmos atentos ao que Ele nos tem orientado, procurando conhecer a sua vontade expressa na sua palavra, sem nenhum receio ou temor, colocando em prática o que Ele nos orienta. Seria para nós isto, e o é para nós, e para tantos quantos aplicarem isso nas suas vidas, como um antídoto, uma vacina que nos imuniza contra todas e quaisquer circunstâncias, seja de que natureza forem. Nenhuma delas terá poder de nos abalar, porque estaremos firmados no Senhor. Isto é viver sem medo, é ter uma vida segura, garantida, tranquila, porque sabe em quem tem confiado e sabe que é poderoso para nos elevar acima das circunstâncias. Por isso esse texto maravilhoso. Agora, pois, diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi. Além de termos criado, Ele mostra que nos redimiu, nos resgatou, e ainda usa o pronome possessivo, e eu fico feliz quando deparo com a expressão de Deus, com este pronome possessivo a meu respeito. Cada um de nós possa se alegrar quando este pronome possessivo, do qual Deus faz uso, relacionado às nossas vidas. Tu és meu. Já imaginou o privilégio de sermos propriedade exclusiva de Deus, criados por Deus, resgatados, redimidos por Deus e possuídos por Deus? Pode, porventura, o inferno, pode, porventura, as guerras, pode, porventura, a fome, pode, porventura, as pestes, podem, porventura, as alterações climáticas, os terrores noturnos, as pragas que, graças ao meio-dia, podem os gigantes, as adversidades, os obstáculos, podem quaisquer elementos do mundo natural, do mundo físico, do mundo espiritual, fazer recear um homem, uma mulher que entregou a sua vida aos cuidados de Deus. Nós não estamos falando de religião não, viu? Esquece a sua, porque eu já esqueci a minha. Se a sua religião não for Jesus, se a sua religião não for comunhão com Deus, você está perdido, você está perdida. A nossa religião é relacionamento com Deus, porque religião é reconciliados com Deus por meio de Cristo Jesus, através da cruz do Calvário. Então não é religiosidade, é intimidade, é comunhão, é obediência com Deus. Reconhecer que fomos criados por Deus. Eu te criei, eu te remi, tu és meu, eu te chamei pelo teu nome. Deus te conhece.
antes que fosses formado no ventre da sua mãe, e antes que te fosse dado à luz, o Senhor na eternidade, pela presciência que Ele é próprio, já te chamava pelo nome, já te conhecia. Você tem origem em Deus. Você foi resgatado por Deus. Você não tem motivos para temer, porque se você quiser, você passa a ser uma propriedade exclusiva de Deus. Sabe o que quer dizer isso? Interpretando de forma bem popular, o que você tem de precioso? Você cuida ou não cuida com zelo tal de dar a sua própria vida pelo resgate do mesmo? Vamos falar do que nos é mais precioso, aqueles que são pais. Vamos falar de filhos. Você não daria tudo, até a própria vida, pelo resgate de seu filho? Com certeza eu faria. E se nós que somos maus, somos capazes de uma façanha dessa natureza, de dar a própria vida pelo resgate dos nossos filhos, como não faria Deus para resgatar-nos e proteger-nos? Ele já até o fez, dando o seu único filho, para que através dele pudéssemos todos nós sermos reconciliados com ele e feitos filhos dele. Portanto, Jesus é nosso Senhor, é nosso Salvador, enfim, Ele é Deus na sua natureza divina, mas Ele é nosso irmão mais velho, porque nós somos filhos de Deus. Pelo poder do seu sangue, Ele nos comprou para Deus e nos fez seus irmãos, filhos de Deus, nesta reconciliação. Bendito seja o nome de Jesus. Você conhece algum outro nome? Religiosamente falando, alguém lhe apresentou algum meio infalível pelo seu resgate, pela preservação da sua vida, pelo estabelecimento inabalável da sua vida em meio a essas circunstâncias, e por fim, a garantia da vida eterna? Tem alguém mais? Então nós chegamos à conclusão que não temos motivos para temer, não temos motivo para trazer conosco medo de coisa alguma. O sangue de Jesus, o compromisso de Deus, o Espírito Santo está conosco, e esta é a garantia de que, por mais que se agigantem as adversidades, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja Deus. Deus nos dá motivos 1000 para não termos medo. Já falamos por quê? Porque pertencemos a Deus. Agora sim, diz o Senhor que te criou. Jacó, Israel, essas expressões são muito conhecidas dos evangélicos. Mas você que nos ouve, talvez ainda não evangélico, Jacó, Israel, é a mesma pessoa. Representa o povo de Deus, os que deram ouvidos à sua palavra, acolheram-na em seus corações e
se esforçam por andar no caminho que Deus nos tem orientado, que é fundamentado na sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Eu te remi, tu és meu, te chamei pelo nome. Que lindo, Deus te conhece, Deus te vê, está te vendo agora. Onde você porventura esteja, Deus te vê, Deus te guarda, Deus te protege, Deus te socorre, Deus te vale e te tira deste ambiente de pavor. Lindo demais. A nossa vida, a vida quando se pertence ao Senhor, comprados como fomos pelo sangue de Cristo, como em 1 Coríntios capítulo 6, 20, Jesus nos remiu, quando morreu lá na cruz por nós, resgatou, pagou o preço, perdoando os nossos pecados, livrando-nos das trevas do pecado, nos reconciliando com Deus, transferindo-nos das trevas para a luz. Corríamos perigo, estávamos condenados, mas pelo sangue de Cristo fomos resgatados. Louvado seja o nome bendito do Senhor. Quando Deus mandou Adão lá no jardim do Éden nomear ou nominar, ou dar nome a todas as coisas, mostra que essa denominação de toda a natureza passou por uma orientação divina. E quando Ele nos chama pelo nome, isso significa para nós um grande privilégio que você tenha essa descoberta, se ainda não o fez. Se Ele me chama pelo nome, se Ele te chama pelo nome, é porque Ele te conhece, Ele te vê, e Ele tem cuidado de ti. O importante é sensibilizar-se para perceber este cuidado de Deus para com aqueles que nele confiam. Não tenhamos, portanto, medo. Deus nos chama pelo nome, somos propriedade exclusiva dele, criados por ele, resgatados por ele, preservados por ele em meio a todas essas turbulências que o mundo vive. Uma das coisas que é revelada neste texto é que Ele está presente conosco. Olha só, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama nenhuma arderá sobre ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sebá também dei por ti, visto que fostes precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te remi. Darei homens por ti, povos por tua vida. Maravilhoso. Não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Quando passarmos por águas, quando passarmos por rios, quando passarmos por fogo, isso significa em qualquer lugar, em qualquer circunstância, em qualquer situação, estejamos vivendo ou envolvidos em situações, sejam elas quais forem, aqui nos é garantido a presença de Deus. E aí nos mostra que
seu compromisso de estar presente conosco em momentos assim, passar pelas águas, passar pelos rios, fogo e outras circunstâncias, nada disso nos abaterá, porque o Senhor está conosco. Esses elementos usados aqui são elementos que se usam para representar qualquer outro elemento, qualquer outra aflição, qualquer outra ameaça que porventura esteja lhe roubando a paz, qualquer outra ameaça, o Senhor fará com que sejam anuladas com a finalidade de preservar a sua vida em paz, em segurança, em tranquilidade, porque Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Louvado seja o nome bendito do Senhor Deus Todo-Poderoso. Estamos encerrando nossa fala convosco nesta noite. Pertencer ao Senhor, comprados pelo sangue de Cristo, somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que o maligno não nos toca, praga nenhuma chega à nossa tenda. Quando se confia no Senhor, 1000 cairá ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. É uma palavra que temos recebido como promessa de Deus. Se a gente lembrar aqui de Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz: Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Quando nós olharmos para a fornalha de fogo, a Bíblia diz que lá tinha 4 homens. O 4º homem era desconhecido, porque eles tinham lançado 3, mas o 4º homem era o anjo de Deus. Quando fala de o anjo de Deus, fala do próprio Cristo, do próprio Jesus. Tanto que o rei, quando viu, olha, tem 4 homens, e o 4º tem a aparência de um filho de deuses. Eles usaram a expressão plural deuses porque a mitologia grega, eles criam vários deuses, mas na realidade um só é Deus verdadeiro, este do qual vos estamos falando. Portanto, isso serve para nós como advertência e tranquilidade que nunca estamos só. Louvado seja o nome do Senhor. Nunca estamos só. O Senhor está sempre presente, porque Deus é um Deus leal, fiel, salvador. Eu sou o Senhor, seu Deus. É o que ele afirma. Eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel. Já lemos aqui para vocês: Deus deu o Egito, deu Seba, nações, homens. Para Deus, nada neste mundo é mais precioso do que os seus filhos, do que o seu povo. Portanto, você é de um valor inestimável, inigualável. Aos olhos de Deus você é precioso, e Ele te guarda como temos cuidado com a menina dos nossos olhos. Não tenha medo, porque o Senhor é quem te salva. Porque você, eu, nós, quem confiou nele, achou graça aos seus olhos, e ele se comprometeu. Olha só, versículo 4: visto que é precioso aos meus olhos e digno de honra, e porque eu te amo, palavra de Deus, porque você é precioso, digno de honra, porque eu te amo, darei homens por você, povos pela paga
do seu preço, do seu valor. Coisa linda! Somos preciosos aos olhos de Deus. Não tenhas medo, porque para Deus nós somos importantes. Olha só o destaque, o realce que Deus nos dá nesse texto. Este texto, na realidade, mostra Deus antropocêntrico, Deus centrando a sua atenção no homem, na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. Portanto, não temos o direito de andarmos receosos por causa das circunstâncias, porque para Deus não há limites. Operando o Senhor, ninguém impedirá, e não há nada impossível para Deus. Não tenha medo, diz Deus, porque eu estarei contigo. Trarei a sua descendência desde o Oriente e a ajuntarei desde o Ocidente. Deus promete assim ao seu povo um resgate incondicional. Lucas capítulo 1, 37 é o texto que nós acabamos de mencionar, que para Deus não há impossível. O seu poder é infinito, não há restrições para o Senhor, que nos criou e que criou todas as coisas, e Ele pode restaurar o que porventura tenha sofrido algum dano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque somos filhos, sendo filhos de Deus, Ele cuida de nós, norte, sul, poderes, espaços, potestades, entrega, rendas. Esta é a palavra de Deus. Como um pai jamais esquece os seus filhos, Deus nunca se esquece de cada um de nós. Nunca. Veja só o 49, versículo 5. Diz assim: mas agora diz o Senhor, que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó, para remir Israel a ele, porque eu sou glorificado perante o Senhor, e o meu Deus é a minha força. Louvado seja o seu nome. Deus cuida dos seus filhos. Não existe confiança maior de um filho para vencer o medo do que a presença de um pai. Até naturalmente falando, quando o papai está perto, o filhinho dá bicudo na canela dos outros, ele se agiganta porque ele sabe que ele tem um defensor, um protetor perto dele. A presença do pai protege o filho. Jesus nos ensinou a chamar a Deus de Pai. Ele diz: a ninguém chameis Pai, a não ser o vosso Pai que está no céu. Espiritualmente falando, nós não temos outro Pai, somente o Senhor Deus. Eu faço esse destaque, espiritualmente falando. É claro que o pai biológico deve ser honrado, a Bíblia orienta isso. Mas espiritualmente, não chameis a nenhum outro pai, porque não há outro, senão o vosso Pai que está no céu. É a orientação que Jesus nos deu. Até porque, diz o texto, que nós existimos para a glória de Deus. E por esta razão, somos protegidos. Todos que são chamados pelo meu nome,
os que criei e fiz para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz, graças e louvores ao nome do Senhor. Agindo, pois, o Senhor, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? É a nossa segurança. Portanto, amigo, irmãos, povo de Deus, e tantos quanto nos ouçam, se Deus é presente na sua vida, para tal faça por onde, ande de modo digno de teres a presença de Deus consigo, porque se Deus é presente na sua vida, não há o que temer. Conclusão: vivendo sem medo, observando a palavra de Deus. Deus nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Nossa oração final. Coloque diante de Deus a sua necessidade, caso haja enfermidade, ou seja, a necessidade que for. Deus é Senhor para te atender em qualquer situação que porventura você esteja passando. Oremos. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Deus de infinita graça e misericórdia, em nome do Senhor Jesus, nós clamamos por estas vidas que estão conosco em louvor e adoração, meditando na Tua palavra. Sê sobre eles a Tua graça, a Tua provisão. Concede-lhes, ó Deus, segundo o anseio dos seus corações, suprindo-lhes as necessidades, socorrendo-lhes agora, conforme o clamor de cada vida. Nós oramos por pelos seus familiares, oramos pela nação, pelo presidente da República, pelos imbuídos em autoridade nesta nação, e oramos a que o Senhor livre esta nação da maldição do comunismo. Nós clamamos ao Senhor. Abençoa Sete Lagoas. Abençoa, Senhor, os servidores da saúde, protege-os, guarde-os por misericórdia, e todas as autoridades sejam preservadas pelo Senhor, os de bem sejam confirmados e exaltados, os que estiverem a serviço do mal, Senhor, Tu és aquele que remove reis e estabelece reis, dá e tira a autoridade dos homens, os de bem prevaleçam. Os que forem maus, Senhor, por amor da nação brasileira, remova-os, tem misericórdia. Nós te oramos com ações de graças, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero nesses minutinhos restantes convidar vocês para domingo próximo à noite. Próximo não. Próximo é dia 12. No dia 19, nós estaremos ministrando a ceia. Você aí na sua casa preparará os elementos da ceia, aquele suco de uva, buscará encontrar um pão. Existe nas padarias, no supermercado, um chamado pão sírio, que é um pão sem fermento. Procure encontrar. Caso não encontre, não se preocupe não, compre um pão de forma, pique-o direitinho, mas vamos fazer uma coisa de forma reverente, temente a Deus, preparar de tal forma como se no templo nós estivéssemos. Estaremos ministrando a ceia do Senhor. Deus abençoe, Deus vos guarde, em nome de Jesus.